Olá, eu sou o Carlos. Este vídeo é sobre arquitetura Cloud Native. Quando a gente está falando de Cloud Native, na realidade estamos falando de otimizar a eficiência de custo, confiabilidade e release ágil das nossas aplicações em ambiente de cloud. Tudo isso a gente consegue com padrões de projetos culturais, tecnológicos e arquiteturais que já existem e foram criados baseados nas boas práticas. Cloud Native tem basicamente dois tipos de conceitos, né? Tem o conceito tecnológico e tem o conceito cultural. Para a gente entender o mundo Cloud Native, a gente tem que entender o conceito de microserviços. E o contraponto de microserviços é o que a gente chama de monolito, né? Que na prática é um modelo arquitetural onde a gente tem concentrado em um único bloco, geralmente representado por um arquivo binário, onde a gente vai encontrar a interface do usuário, a lógica do negócio e a camada de acesso a dados da nossa aplicação. Em contraponto a isso, nós temos a arquitetura de microserviços, onde a gente tem a interface do usuário separado e as funcionalidades do antigo monolito estão distribuídas. Mas qual a razão desse tipo de distribuição em microserviços? A ideia, basicamente, é que quando a gente tiver uma aplicação muito grande, que precisa ser resiliente e ser mantida por uma equipe muito grande, a ideia é separar essas funções em microserviços, onde esses microserviços têm de ser tratados por equipes separadas, equipes diferentes, e eles têm que obedecer a um conjunto de regras que garanta que eles fiquem independentes entre si. E assim fica mais fácil de manter, atualizar e garantir a eficiência da aplicação, porque na prática ela vai ter divididas em outras pequenas aplicações. Dessa forma, a gente consegue melhorar a manutenção e a sustentabilidade da nossa solução e diminuir os danos. Então, por exemplo, se eu tenho um microserviço com problema, isso não vai afetar, no geral, o desempenho das outras aplicações. Então, a gente vai ter o dano mínimo. No caso, se estivesse trabalhando com monolito e num ambiente com muita carga e muitos acessos e muitos usuários, a manutenção seria sentida por todos, todas as outras funcionalidades, no caso, se estivesse fazendo manutenção ou se tivesse apenas com uma funcionalidade com problema. A arquitetura Cloud Native, basicamente, tem essas características que estão vendo aí, que ela tem que ter um microserviço, tem que ser fácil de se manter, ele tem que garantir escalabilidade, tem que ter o self-healing, que a gente chama, é um mecanismo onde o microserviço vai perceber que ele está com problema e ele mesmo consegue se recuperar desse problema. E também tem que garantir, a arquitetura tem que garantir a eficiência do custo e tem que ter um alto nível de automação. E basicamente ela tem que ter a segurança por default, né? A segurança tem que ser segura por padrão. O que quer dizer isso? A gente tem que se preocupar com a segurança da nossa aplicação, não confiar nos atores que estão ao redor da nossa aplicação, não confiar na rede, não confiar, não esperar que a nossa aplicação ou aquele microserviço que eu estou desenvolvendo vai depender de política de segurança ou então de controles, né? Então, o ideal é quem estiver desenvolvendo já tentar aplicar no software todas as precauções para que, usando as boas práticas, para que ele se enquadre, para que ele seja seguro. Dentro da arquitetura de Cloud Native, nós temos padrões abertos. Nós temos, por exemplo, o Open Container Initiative, que na realidade é um conjunto de padrões que existe para garantir a execução, a disponibilidade e a distribuição dos containers. Nós temos também o Container Network Interface, que é uma especificação de como a gente deve configurar as redes de containers dentro de orquestradores. Também a gente tem o Container Runtime Interface, que também é uma especificação onde a gente vai definir como que vai ser configurado um runtime de container dentro de orquestrador. E para terminar, nós temos o Container Storage Interface, que é uma especificação que descreve para a gente como a gente deve configurar a parte de armazenamento dentro de orquestradores de container. E, finalmente, nós temos o Service Mesh Interface, que também é uma especificação que é responsável por definir como a gente deve criar e como a gente deve, basicamente, definir as funcionalidades de Service Mesh dentro também de orquestrador de container. E dentro do mundo Cloud Native, nós temos os papéis também, que são definidos, basicamente, como vocês podem ver, é o conjunto de papéis que vem de
outros conceitos, né? Principalmente o conceito de DevOps, o conceito de Big Data, por exemplo, o engenheiro de confiabilidade, que é um conceito que surgiu no Google, etc. Então, na prática, esses papéis que vocês estão vendo aí são papéis que advêm da realidade atual, moderna, de quem lida com cloud. E como é feito a governança de uma arquitetura Cloud Native? Então, nós temos a CNCF, que é a Cloud Native Community Foundation, que é uma fundação que pertence à Linux Foundation, e, no caso, ela é responsável pela governança dos projetos que estão ao redor de tudo que a gente define como Cloud Native. E dentro da CNCF nós temos o TOC, que é um comitê que na verdade que faz a curadoria do mundo Cloud Native. Então, basicamente, a governança que eles escolheram aqui tem algumas especificações, aquelas que eu citei para vocês, mas no geral ela é orientada a projetos. A ideia é que vários projetos open source fiquem hospedados e sejam curadoria da CNCF. E esses projetos eles vão ter um ciclo de vida, como vocês estão vendo aí. Por exemplo, começa como sandbox, depois fica como incubado e, finalmente, ele chega no estágio mais alto, que é o graduado. A ideia é que a gente tenha esse comitê, mas eles deixam os projetos livres para ter as suas próprias equipes e seus próprios comitês de gerenciamento. Então, não existe tanta intervenção por parte da CNCF. Basicamente, a ideia é que os projetos se enquadrem naqueles conceitos que eu apresentei aqui para vocês inicialmente, da parte arquitetural. Também existe um landscape no site da CNCF, onde vocês podem acompanhar e ver os projetos que são hospedados por eles. E é isso.